From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Anual de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da igreja. A música dessa sessão está sendo apresentada com o coro combinado da Universidade Brigham Young. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Sejam todos bem-vindos essa tarde à segunda sessão geral da 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside essa conferência, pediu que eu, irmão Uchtdorf, a dirija. Estendemos nossa saudação a todos os presentes, aqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram nas sedes de destaques localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para essa sessão será oferecida por um coro combinado da Universidade Brigham Young, sob a regência de Ronald Sterling e Rosalind Hall, com Bonnie Goodlife no órgão. O coro abrirá a reunião contando a Alva Rompe. A oração de abertura será então feita pelo Elder Gary J. Coleman, dos 70.
Our Father who art in heaven, Nosso querido Pai Nosso Pai Celestial, que estás nos céus, sagrado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, pelo seu grandioso plano para seus filhos, que se manifesta através do amor redentor e do grande sacrifício de teu Filho. Te agradecemos, ó Deus, por nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, que foi apoiado neste dia numa assembleia solene e sagrada. Oramos para que tu o apoie, atenda às suas necessidades, que nossas orações em união possam acompanhá-lo enquanto ele executa o teu trabalho na terra. Da mesma maneira, somos gratos por seus nobres conselheiros e apóstolos e todos aqueles que ensinam a tua palavra para o mundo todo, que teu trabalho possa ir adiante em todas as nações, em todos os povos, levando o teu propósito, que tua doutrina, a pura doutrina de Cristo, a doutrina preciosa e simples, possa ser manifestada a todos. Que teus servos, teus irmãos, possam edificar a tua igreja e seja um refúgio para todo o mal, que seja um lugar de segurança para as nossas famílias, que nossas famílias possam estar unidas no templo para sempre. Pedimos tuas bênçãos sobre esse edifício. Pedimos que tua mão santa afaste aqueles que se opõem à tua obra, que todos aqueles que participarem neste dia possam magnificar a tua palavra, e em canção, e nas suas participações, por causa da gratidão que temos por ti e por teu Filho. Oramos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este belo coro cantará agora Lean on my ample arm, apoiai-vos em meu braço. O elder Robert W. Cantwell, diretor-gerente do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá em seguida o relatório do Departamento de Auditoria. Ele será seguido do irmão F. Michael Watson, secretário da primeira presidência, que esta manhã foi apoiado como membro do primeiro quórum dos 70. Ele apresentará o relatório estatístico da igreja referente ao ano de 2007. O elder Dallin H. Oaks, do quórum dos 12 apóstolos, nos dirigirá a palavra posteriormente.
A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Caros irmãos, como determinado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição de Dízimos autoriza os gastos custeados com os fundos da Igreja. Esse conselho é formado pela primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e o bispado presidente. Ele aprova o orçamento dos departamentos e operações da Igreja. Depois de receber a autorização do Conselho, os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e despesas de fundos, bem como a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho independentemente de todos os outros departamentos e operações da Igreja, e sua equipe consiste de contadores públicos credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2007 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Robert Cantwell, diretor-gerente. Irmãos e irmãs, a primeira presidência emitiu o seguinte relatório quanto ao crescimento e a atividade da Igreja até 31 de dezembro de 2007. Unidades da Igreja. Número de estacas, 2.790. Missões, 348. Distritos, 618. Alas e ramos, 27.827. Membros da Igreja. Total de membros, 13.193.999. Aumento no número de crianças registradas durante 2007, 93.698. Conversos batizados durante 2007, 279.218. Número de missionários de tempo integral, 52.686. Templos. O templo de Nuku'alofa, Tonga, foi rededicado em 2007. Total de número de templos em funcionamento, 124. Membros preeminentes da Igreja falecidos desde abril último. Presidente Gordon B. Hinckley, 15º presidente da Igreja, aos 97 anos, em 27 de janeiro de 2008. Presidente James E. Faust, conselheiro na primeira presidência e membro do Conselho dos 12 Apóstolos. A irmã Ines Bernice Egan Hunter, viúva de Howard W. Hunter, antigo presidente da Igreja. A irmã Ruth W. Faust, viúva do presidente James E. Faust, que foi conselheiro na primeira presidência. A irmã Leanne C. Neuschwander, esposa do elder Dennis B. Neuschwander, de um dos quórums dos 70. A irmã Eunice N. Kay, viúva do elder F. Arthur Kay, falecido membro dos 70. A irmã Janet R. Cannon, que foi conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. O irmão Richard L. Warner, que foi conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. O testemunho do Evangelho é uma confirmação do Espírito Santo à nossa alma de que certos fatos de significado eterno são verdadeiros
e que sabemos serem verdadeiros. Tais fatos incluem a natureza da Trindade e nosso relacionamento com seus três membros, a eficácia da expiação e a realidade da restauração. Prestar testemunho do Evangelho não é descrever as últimas férias, ler um prontuário médico ou expressar amor aos familiares. Não é um discurso, nem um sermão. O presidente Kimball ensinou que, no momento em que começamos a pregar e admoestar, nosso testemunho acabou. Podem surgir várias perguntas ao ouvirmos alguém prestar testemunho ou ao pensarmos em fazê-lo. Numa reunião de testemunho, um membro declara: "Sei que o pai e o filho apareceram ao profeta Joseph Smith." Um visitante pode se perguntar: o que ele quer dizer quando afirma que sabe isso? Um rapaz em preparação para a missão se pergunta se o seu testemunho é forte o bastante para servir como missionário. Um jovem ouve o testemunho de um pai ou professor. Como esse testemunho ajuda a pessoa que o ouve? O que queremos dizer quando testificamos e afirmamos saber que o Evangelho é verdadeiro? Comparemos esse tipo de conhecimento com "sei que está frio lá fora" ou "sei que amo minha esposa". Esses são três tipos diferentes de conhecimento, cada um adquirido de modo distinto. O conhecimento da temperatura exterior pode ser verificado cientificamente. Saber que amamos nosso cônjuge é um conhecimento pessoal e subjetivo. Embora não seja passível de provas científicas, não deixa de ser importante. A ideia de que todos os conhecimentos relevantes se baseiam em evidências científicas é simplesmente equivocada. Ainda que existam algumas evidências das verdades do Evangelho, os métodos científicos não produzem conhecimento espiritual. É isso que Jesus ensinou em resposta ao testemunho de Simão Pedro, de que ele era o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo explicitou essa ideia. Numa epístola aos Santos de Corinto, afirmou que ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Por outro lado, conhecemos as coisas dos homens pelo método dos homens, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O livro de Mórmon ensina que Deus nos manifestará a verdade das coisas espirituais pelo poder do Espírito Santo. Nas revelações modernas, Deus nos promete que receberemos conhecimento quando Ele nos falar à mente e ao coração pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais grandiosas do plano do Pai Celestial para seus filhos é que cada um de nós pode conhecer a verdade desse plano por si mesmo. Esse conhecimento revelado não vem de livros, provas científicas ou reflexões intelectuais. Assim como o apóstolo Pedro, podemos receber esse conhecimento diretamente de nosso Pai Celestial por meio do testemunho do Espírito Santo. Quando conhecemos verdades espirituais por meios espirituais, podemos ter tanta certeza delas como um erudito ou cientista tem tanta certeza de conhecimentos adquiridos por outros métodos. O profeta Joseph Smith deu um exemplo excelente disso. Quando foi perseguido por contar sua visão às pessoas, comparou sua situação à do apóstolo Paulo, que foi ridicularizado e injuriado ao se defender perante o rei Agripa. Tudo isto, porém, não destruiu a realidade da visão, afirmou Joseph. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. Assim era comigo, prosseguiu Joseph. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu tivera uma visão, eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la.
nem ousaria fazê-lo. Esse foi o testemunho de Joseph Smith. E o nosso? Como podemos saber e testificar que suas palavras são verdadeiras? Como se pode adquirir o que chamamos de testemunho? O primeiro passo para adquirir qualquer tipo de conhecimento é ter o desejo real de saber. O passo seguinte, no caso de conhecimento espiritual, é consultar a Deus em oração sincera, conforme lemos nas revelações modernas. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Eis o que Alma escreveu sobre como fez isso. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. Ao desejarmos e buscarmos, convém recordar que adquirir um testemunho não é um ato passivo, mas um processo no qual é preciso fazer algo. Jesus ensinou: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Outra maneira de buscar um testemunho parece surpreendente se comparada aos métodos para obter outros tipos de conhecimento. Adquirimos ou fortalecemos nosso testemunho prestando-o. Alguém até comentou que algumas pessoas ganham mais facilmente um testemunho de pé, prestando, do que de joelhos, pedindo isso em oração. O testemunho pessoal é fundamental para a nossa fé. Portanto, as coisas que devemos fazer para adquirir, fortalecer e conservar o testemunho são essenciais para a nossa vida espiritual. Além do já citado, precisamos tomar os sacramentos semanalmente para merecer o cumprimento da sublime promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. Obviamente, esse Espírito é a fonte do nosso testemunho. Quem possui um testemunho do Evangelho restaurado, tem também o dever de prestá-lo. O livro de Mormon ensina que devemos servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos. Um dos ensinamentos mais impressionantes sobre a relação existente entre o dom do testemunho e o dever de prestá-lo encontra-se na seção 46 de Doutrina e Convênios. Ao descrever diferentes tipos de dons espirituais, essa revelação declara: a alguns é dado saber, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. As pessoas agraciadas com o dom de saber têm manifestamente o dever de testificar, a fim de que as pessoas agraciadas com o dom de acreditar em suas palavras também alcancem a vida eterna. Nunca antes houve maior necessidade de proclamarmos nossa fé, tanto em público como em particular. Embora alguns professem o ateísmo, há muitos que estão abertos a mais verdades sobre Deus. Para esses que buscam sinceramente, precisamos afirmar a existência de Deus, o Pai Eterno, a missão divina do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a realidade da restauração. Precisamos ser valentes no nosso testemunho de Jesus. Cada um de nós tem muitas oportunidades de declarar nossas convicções espirituais a amigos e vizinhos, colegas de trabalho e conhecidos. Aproveitemos essas ocasiões para expressar nosso amor pelo Salvador, nosso testemunho de sua missão divina e nossa determinação de servi-lo. Nossos filhos também devem ouvir-nos prestar testemunho com frequência. Cabe-nos ainda fortalecer os filhos, incentivando-os a verem a si mesmos à luz de seu testemunho crescente, não somente de suas realizações nos estudos, nos esportes ou outras atividades escolares.
Vivemos numa época em que alguns interpretam mal as doutrinas dos que denominam Mormons e até nos injuriam por causa delas. Ao nos depararmos com tais distorções, temos o dever de intervir para esclarecer nossas doutrinas e convicções. É a nós que compete enunciar nossas crenças, em vez de permitir que terceiros tenham a última palavra ao desvirtuá-las. Em situações assim, é preciso prestar testemunho, algo que pode ser feito em particular, para um conhecido ou em público, em pequenos ou grandes grupos. Ao testificarmos da verdade que conhecemos, devemos seguir fielmente a instrução de falar com brandura e mansidão. Nunca devemos ser arrogantes, ásperos ou ofensivos. Como ensinou o apóstolo Paulo, devemos dizer a verdade com amor. Qualquer pessoa pode discordar do nosso testemunho pessoal, mas ninguém pode refutá-lo. Para encerrar, quero falar da relação entre obediência e conhecimento. Os membros que têm testemunho e agem de acordo com ele sob a direção dos líderes da igreja são às vezes acusados de obediência cega. É claro que temos líderes e que estamos sujeitos às suas decisões e diretrizes no funcionamento da igreja e na realização das ordenanças necessárias do sacerdócio. Mas no que tange a aprender e conhecer a veracidade do Evangelho, nosso testemunho pessoal, cada um de nós tem um relacionamento direto com Deus, nosso Pai eterno, e seu Filho, Jesus Cristo, por meio da forte influência do Espírito Santo. É isso que nossos críticos não compreendem. Eles não entendem que podemos ser unidos na obediência aos líderes, mas ainda assim independentes, pois sabemos por nós mesmos. A perplexidade e incompreensão de alguns talvez se explique pela realidade de que cada um de nós tem dois canais diferentes de comunicação com Deus. Temos um canal de governo por meio do nosso profeta e dos demais líderes. Essa via, relacionada à doutrina, às ordenanças e aos mandamentos, resulta na obediência. Temos também um canal de testemunho pessoal em ligação direta com Deus. Essa via é relacionada à sua existência, nosso relacionamento com Ele e a veracidade do Evangelho restaurado. Por esse canal, nos vem o conhecimento. Esses dois canais se complementam mutuamente. O conhecimento leva à obediência, e a obediência aumenta o conhecimento. Todos nós agimos com base naquilo que sabemos. Quer em ciência, quer em religião, nossa obediência não é cega quando procedemos segundo o conhecimento relacionado ao sujeito da ação. O cientista age de acordo com os resultados obtidos em experiências validadas por métodos e fontes confiáveis. No tocante à religião, a fonte de conhecimento de quem crê é espiritual, mas o princípio é o mesmo. No caso dos santos dos últimos dias, quando o Espírito Santo concede à nossa alma um testemunho da verdade do Evangelho restaurado e do chamado de um profeta moderno, nossa escolha de seguir esses ensinamentos não constitui obediência cega. Ao testificarmos, nunca devemos usar de arrogância ou soberba. Recordemos como o livro de Mórmon censurou as pessoas que se orgulhavam das coisas superiores que Deus lhes concedera, a ponto de afligir o próximo. Jacó ensinou que essas coisas eram abomináveis àquele que criou toda a carne, porque para ele uma criatura é tão preciosa como a outra. Mais na frente, Alma advertiu: não apreciareis uma carne mais que outra, ou seja, nenhum homem se considerará melhor que outro. Termino com o meu testemunho. Sei que temos um Pai Celestial, cujo plano nos trouxe à Terra e proporciona as condições e o porto de chegada da nossa jornada eterna. Sei que temos um Salvador, Jesus Cristo, cujos ensinamentos definem o plano e cuja expiação garante a imortalidade e a oportunidade da vida eterna.
Sei que o Pai e o Filho apareceram ao profeta Joseph Smith para restaurarem a plenitude do Evangelho nestes últimos dias. Sei que somos guiados hoje por um profeta, o presidente Thomas S. Monson, que possui as chaves para autorizar os portadores do sacerdócio a realizarem as ordenanças necessárias para o nosso progresso rumo à vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido do Elder Gerald N. Land, dos 70. Como vocês, sou grato pela participar da Assembleia Solene. Queria apenas dar um ponto e poder ajudar. Quando levantamos nosso braço em apoio numa Assembleia Solene, não é um voto. Com aquilo nós damos a nós mesmos o nosso comprometimento pessoal, como um convênio para apoiar e estar ao lado e apoiar o profeta de Deus. Assim, sou grato de ter participado com vocês e poder levantar o meu braço direito em apoio. Meus irmãos e irmãs, nos últimos meses, tive uma experiência que me fez sentir muito humilde e deu-me a oportunidade de refletir no dom da vida e de agradecer por isso. No decorrer dessa experiência, ponderei continuamente sobre meu testemunho de Deus, o Pai Eterno, de seu Filho mais velho, nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, e sobre como obtive esse testemunho do Pai e do Filho. As pessoas no mundo todo, de todas as crenças e convicções, buscam e se esforçam muito para saber quem é Deus, qual é seu relacionamento com Jesus Cristo e qual é nossa relação com eles. Sei com certeza que o Pai Celestial e Jesus Cristo vivem. A expiação é real. Deus, o Pai e Jesus Cristo são seres distintos, separados e imortais. Eles nos conhecem como indivíduos. Eles nos ouvem e respondem às nossas orações sinceras. O Salvador testificou aos habitantes do mundo, do novo mundo: dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. O Espírito Santo testificou a mim que essas coisas são verdadeiras. Comecei a ganhar meu testemunho na juventude, quando refleti nas 13 declarações proféticas, chamadas Regras de Fé, escritas por Joseph Smith. Eu estava na primária e tínhamos que decorar. Descrevia as crenças básicas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. A primeira dessas declarações diz: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Joseph Smith conhecia a natureza desses 3 membros da Trindade devido à experiência pessoal que teve com eles. Quando tinha 14 anos de idade, Joseph quis saber qual das igrejas cristãs deveria afiliar-se. Na Bíblia, no livro de Tiago, no Novo Testamento, ele leu: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sendo obediente, ele se ajoelhou em oração e foi visitado por Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Ele os descreveu como 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando no ar acima dele, Joseph. Um deles lhe falou: o Deus, o Pai, chamando-o pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Desde menino,
A experiência de Joseph Smith tem sido um guia para mim e pode ser um guia para todos nós. O jovem profeta conheceu a verdade sobre o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo porque procurou saber, pelas Escrituras, a vontade do Pai Celestial e depois obedeceu a ela fielmente. Esse padrão foi colocado e perfeitamente exemplificado pelo Salvador como registrado na Bíblia. Quando Jesus Cristo tinha 12 anos de idade, sua mãe Maria e seu pai terreno José encontraram-no ensinando no templo. Jesus perguntou-lhes: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Mas Jesus não estava falando dos negócios de José, estava falando dos negócios de seu pai literal e eterno, o Pai Celestial. A maneira pela qual Deus, o Pai, apresentou seu Filho em várias ocasiões é significativa. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E novamente no Monte da Transfiguração, e saiu da nuvem uma voz que dizia: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Quando Jesus apareceu no continente americano, foi apresentado da mesma forma: "Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouve-o." E depois, quase 2000 anos depois, as mesmas palavras foram ditas ao jovem Joseph Smith: "Este é meu Filho amado, ouve-o." É especialmente significativo que todas as vezes que o Pai Celestial quer apresentar seu Filho a nós, Ele ordena que escutemos, que ouçamos as palavras de Jesus. Quem é esse Jesus? Ele participou com o Pai na criação do mundo e foi responsável, sob a direção do Pai, por criar todas as coisas na face da terra. E mundos incontáveis criei. E também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Jesus Cristo é o unigênito do Pai na carne. Ele é nosso mediador junto ao Pai. É o Salvador que deu sua vida por nós e pleiteou nossa causa com o Pai. Portanto, oramos ao Pai Celestial em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, o Filho, não é o mesmo ser que o Pai, mas é como seu Pai. Ele também é um ser glorificado com poder e autoridade. É muito inspirador e comovente para mim pensar no modo como Jesus fala com o Pai, em sua grande oração intercessora, que se encontra na Bíblia no livro de João. Está bem claro que Jesus reconhece a si mesmo como o Filho. Ouça suas palavras quando ele relata o obediente cumprimento de sua missão terrena ao Pai Celestial. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, porque dei aos discípulos as palavras que tu me deste, e creram que me enviaste. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. No decorrer do ministério do Salvador, os discípulos realmente se tornaram um, mas não fisicamente. Eles se tornaram um em unidade, propósito e amor. Essa é a unidade de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, mencionada nas Escrituras. Eles também são seres distintos, mas são unidos em propósito, em seu amor por nós e na obra que fazem em nosso favor. O Salvador continuou a orar, dizendo: "Glorifica-me tu, ó Pai,
com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ah, como Jesus queria que nós conhecêssemos o Pai como Ele o conhecia. Ele orou dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes discípulos conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus mostrou seu grande amor por aqueles que decidiram segui-lo, quando orou por sua proteção. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele estava orando por nós, irmãos e irmãs. E depois o Salvador pede serenamente que nós, estejamos com Ele outra vez. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Em preparação para o sacrifício expiatório, Jesus orou ao Pai no jardim do Getsemane, quando tomou sobre si os pecados, tristezas e sofrimentos de toda a humanidade. Nessas horas em que esteve sozinho, ele novamente deixou claro que não estava fazendo sua obra. Ele orou dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse momento crucial, para ele, para todos nós, ele não estava falando consigo mesmo. Tampouco estava confiando em sua própria força. Estava invocando o Pai, o Deus onipotente, para apoiá-lo e permitir que ele fizesse a vontade do Pai. E seu Pai enviou um anjo que o fortalecia. Assim eu amo o amor que ele tinha por seu Filho, por todos nós. Desde a fundação do mundo até os momentos finais da cruz, o Salvador cuidou dos negócios de seu Pai. Ele terminou a obra para a qual fora enviado. Por isso, não é de se admirar com quem ele estivesse falando quando na cruz disse: está consumado. E clamando com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Sabemos que ele estava orando ao Pai Celestial. Testifico que o Salvador vive. Ele é o unigênito do Pai e voltará novamente a esta terra para reinar. Ele é Jesus Cristo, o Santo de Israel, cheio de graça e misericórdia e verdade. E eis que é Ele que vem para tirar os pecados do mundo, sim, os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome. Ele é o Filho literal de Deus, que se levantou dos mortos no terceiro dia, trazendo a realidade da ressurreição para todos que viriam à terra. Também testifico que Deus, nosso Pai eterno, vive e ama cada um de nós, pois somos seus filhos. Seu amor é tão grande que ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, testifico da verdade contida nas Escrituras. O que foi dito a mim pode ser dito a vocês pelo Espírito. Será revelado de acordo com a sua obediência e desejos. O Salvador ensinou durante seu ministério mortal esta grande verdade que se aplica a todos nós. E tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Testifico que realmente sei dessas coisas. Sei com certeza que dessas coisas que falei são verdadeiras. Que vocês podem buscar a mesma certeza em seu coração
e nas suas orações. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Falarei hoje sobre a importância de abrir o coração ao Santo Espírito. Depois do batismo, fomos confirmados e recebemos o Espírito Santo. É um dom sublime. O Espírito Santo nos consola, ensina, adverte, esclarece e inspira. Neff explicou de modo bem simples. Se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para tornar nosso caminho seguro, nesta época descrita pelo apóstolo Paulo como tempos trabalhosos. O Espírito Santo é um personagem de espírito e, por isso, pode habitar em nosso coração e comunicar-se diretamente com nosso espírito. A voz do Espírito é descrita como mansa e delicada, um sussurro. Como uma voz pode ser mansa? Porque se assemelha a um sussurro? Porque o Espírito quase sempre fala à nossa mente e nosso coração em vez de falar para nossos ouvidos. O presidente Boyd K. Packer disse: o Espírito Santo fala com uma voz que é mais sentida do que ouvida. Sentimos com o coração. Nas Escrituras, os profetas ensinam que a revelação pessoal está intimamente ligada ao coração. Por exemplo, Mormon ensinou: a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo. Alma disse: aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra. Elamã ensinou: sua alma era cheia de alegria e consolo, por causa da entrega de seu coração a Deus. Então o salmista escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não é algo que todos buscamos? Ser visitados pelo Espírito Santo? Ter o Senhor perto de nós? Ter alegria e consolo na vida? Se for, então uma cuidadosa avaliação da condição de nosso coração é uma das coisas mais vitais que podemos fazer nesta vida. O coração é algo delicado. Ele é sensível a muitas influências, tanto positivas quanto negativas. Pode ser magoado, pode ser embrutecido pelo pecado, pode ser abrandado pelo amor. Bem cedo na vida aprendemos a proteger o coração. É como se erguêssemos uma cerca em volta do coração, como um portão. Ninguém pode passar pelo portão a não ser que o permitamos. Em alguns casos, a cerca que erguemos em volta do coração tem pouca altura e há um cartaz de boas-vindas no portão. Outros corações foram tão magoados ou embrutecidos pelo pecado que em volta deles há uma cerca de mais de 2 metros de altura com arame farpado no alto. Há um cadeado no portão e um grande cartaz com os dizeres "Entrada proibida". Vamos aplicar a ideia do portão do coração ao recebimento da revelação pessoal. Neff ensinou: quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. O elder David A. Bednar observou que foi usada a palavra aos. Observem que o poder do Espírito leva a mensagem ao coração e não necessariamente para dentro dele. No final, o conteúdo de uma mensagem e o testemunho do Espírito Santo só penetram no coração se a pessoa que os recebe assim o permite. Por que apenas ao coração? O arbítrio individual é tão sagrado que o Pai Celestial jamais obrigará o coração humano a fazer algo, mesmo com todo o seu infinito poder. O homem pode tentar fazê-lo, mas Deus nunca o fará. Em outras palavras, Deus permite que sejamos guardiões e protetores de nosso próprio coração. Precisamos de livre e espontânea vontade, abrir o coração ao Espírito. Caso contrário, ele não forçará a entrada. Mas como é que abrimos o coração?
No Sermão da Montanha, o Salvador disse: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se algo é puro, não é poluído ou maculado por coisas que não fazem parte dele. A pureza de coração é, sem dúvida, uma das qualificações mais importantes para se receber inspiração de Deus. Embora ninguém tenha o coração perfeito, quanto mais diligentemente nos esforçarmos para eliminar a impureza ou jogar fora as coisas que não deveriam estar ali, mais aberto será o nosso coração ao Santo Espírito. Observem esta sublime promessa do profeta Jacó. Ó, todos vós que sois puros de coração, levantai a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus e banqueteai-vos com o seu amor. Enquanto estava na cadeia de Liberty, o profeta Joseph recebeu uma revelação que descreve a condição de certos corações. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens. Muitas pessoas no mundo atual têm uma vida próspera e pacífica. No livro de Mormon, a prosperidade muitas vezes afastou as pessoas do Senhor. Mormon advertiu: vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado e seus rebanhos, e ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo. Então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus. O Senhor descreveu 3 consequências naturais do fato de se ter o coração fixo nas coisas do mundo. Primeiro, procuramos ocultar nossos pecados em vez de arrepender-nos deles. Em seguida, procuramos satisfazer nosso orgulho e vãs ambições, em vez de buscar as coisas de Deus. Por fim, começamos a exercer injusto domínio sobre as pessoas. Observem que o orgulho é uma consequência natural de a pessoa fixar o coração nas coisas do mundo. O orgulho rapidamente insensibiliza o coração aos sussurros do Espírito. Por exemplo, o Senhor disse: o Senhor, não estou satisfeito com o meu servo Sidney Rigdon. Ele exaltou-se a si mesmo em seu coração e não recebeu conselho, mas ofendeu o Espírito. Compare isso com esta promessa: Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. Na revelação na cadeia de Liberty, o Senhor descreveu a influência de um coração mundano. Eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa. Eis que, antes de o perceber, é abandonado a si mesmo. Irmãos e irmãs, nestes tempos muito trabalhosos, não podemos nos permitir magoar o Espírito e ser abandonados a nós mesmos. Repito, a condição de nosso coração afeta diretamente nossa sensibilidade às coisas espirituais. Façamos disso uma parte de nosso empenho diário de abrir o coração ao Espírito. Como somos guardiões de nosso coração, podemos decidir que faremos isto. Devemos escolher o que vamos deixar entrar ou não. Felizmente, o Senhor está ansioso para ajudar-nos a escolher sabiamente. Encerro com 2 promessas para os que procuram chegar-se a Ele. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração que sejais cheios de seu amor, para que sejamos purificados como Ele é puro. E esta tocante declaração do apóstolo Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Peçamos sempre a Cristo que nos fortaleça o coração e o preencha com seu amor, a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão agora, cantando louvamos. Logo após os elders Carlos H. Amado e William R. Walker, dos 70, nos dirigirão a palavra. Eles serão seguidos do elder Richard G. Scott, do coro dos 12 apóstolos.
This is the 178th Annual General Conference. Esta é a 178ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todas as coisas que Cristo fez por nossa salvação são incomparáveis. Ele conseguiu realizar sua obra redentora em aproximadamente 3 anos de ministério. Gostaria hoje de destacar 3 propósitos da vida do Salvador na Terra. O primeiro e maior propósito foi a tarefa ímpar, extraordinária que ele recebeu de seu Pai, levar a efeito um sacrifício infinito e eterno por toda a humanidade. Como filho unigênito do Pai Celestial na carne, ele herdou todas as qualidades divinas de seu Pai e de sua mãe terrena, Maria, herdou as características mortais. Somente seu sacrifício pôde nos resgatar de nosso estado mortal e decaído. Ele veio ao mundo com o propósito específico de dar a própria vida, pois somente sua vida poderia dar-nos a vida eterna. Nenhum ser mortal, seja no passado, presente ou futuro da existência da Terra, já viveu ou viverá para realizar a expiação por nossos pecados. Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele voltará para governar e reinar entre nós com grande poder e glória. O segundo propósito para ter habitado entre nós foi ensinar-nos a doutrina que aprendeu do seu Pai, a qual incluía as ordenanças e convênios de salvação e exaltação. Sua doutrina é uma doutrina de amor, perdão e misericórdia. É o caminho para vivermos em paz e harmonia entre os homens e o caminho para voltarmos a viver com Deus. Seu terceiro propósito foi edificar o reino por meio do serviço ao próximo. Esse foi um tipo diferente de liderança. O serviço é uma característica de seus seguidores.
uma qualidade divina. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, faça vós também. Ele viveu para pregar o evangelho do reino e para curar todo tipo de enfermidade. Ensinar sua doutrina e servir ao nosso próximo são duas responsabilidades que aceitamos quando fomos batizados. Isso nos converte em seus verdadeiros servos. Certa ocasião, depois de ensinar sua doutrina, ele sentiu compaixão pelas pessoas e realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando a multidão, revelando a nós seu caráter de compaixão e serviço. No dia seguinte, a multidão estava ainda maior por causa do alimento que havia recebido. Ele os ensinou com determinação e com perspectiva eterna. Vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Como igreja, devemos alimentar os famintos, aliviar os enfermos, vestir os nus e dar abrigo aos carentes. Por meio das ofertas de jejum, aliviamos as necessidades básicas e imediatas dos membros, e por meio do plano de bem-estar, os ajudamos a satisfazer suas necessidades de longo prazo. Quando ocorrem catástrofes naturais, proporcionamos auxílio por meio dos serviços humanitários aos irmãos e irmãs que não são de nossa fé. Sem negligenciar essas necessidades temporais, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por mandamento do Senhor, mantém as mais sublime e elevada obra de serviço, que é abençoar a todos os homens, ensinando a eles a doutrina de Cristo e convidando-os a receberem as ordenanças salvadoras, para que possam ganhar imortalidade e vida eterna. Sei que Deus nos ama. Ele permite que exerçamos nosso arbítrio moral, mesmo quando o usamos de modo inadequado. Ele permite que nos tomemos nossas próprias decisões. Cristo não nos pode ajudar se não nos confiarmos nele. Ele não nos pode ensinar se não nos servirmos. Ele não nos forçará a fazermos o que é certo, mas nos mostrará o caminho quando decidimos servi-lo. Com certeza, para que sirvamos em seu reino, Cristo requer que experimentemos uma mudança de pensamento e atitude. Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho e que está longe de seus pensamentos e desígnios de seu coração? Testifico que por meio do serviço ao próximo podemos conhecer ao Senhor. O serviço nos fortalece na fé e nos torna úteis em seu reino. O serviço nos dá propósito e coragem na vida. Traz-nos mais para perto de Deus e nos ajuda a refinar nossa natureza divina. Ensina-nos a amar e compreender o nosso próximo e nos ajuda a esquecer nossos desejos pessoais, eliminando o egoísmo, o orgulho e a ingratidão. Ajuda-nos a pensar sobre as necessidades das outras pessoas, o que nos permite desenvolver as virtudes que o Senhor possui. A bondade, o amor, a paciência, a compreensão e a unidade aumentarão à medida que servimos, ao passo que a intolerância, os ciúmes, a inveja, a ganância e o egoísmo diminuirão ou desaparecerão. Quanto mais dermos de nós mesmos, mais aumentará a nossa capacidade de servir, compreender e amar. Aqueles que servem sempre buscarão agradar a Deus e viver em harmonia com Ele. Serão cheios de paz, terão um semblante alegre e um espírito de bondade. Aqueles que servem se esforçarão para enobrecer, edificar e enaltecer o próximo. Portanto,
Acharão o bem nas outras pessoas e não encontrarão motivo ou terão tempo para se ofenderem. Desenvolvem a virtude de orar por aqueles que criticam. Não esperam reconhecimento ou recompensa. Eles possuem o amor de Cristo. Aqueles que servem sempre estarão desejosos de compartilhar o que possuem e o que sabem o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas. Aqueles que servem mesmo na adversidade manterão uma esperança viva em um futuro melhor. Continuarão a ser firmes em meio a uma crise, pois sua esperança está em Cristo. Aqueles que servem aceitarão suas designações com humildade, reconhecendo suas limitações, mas convencidos de que duas pessoas podem fazer todas as coisas que se propuserem fazer, desde que uma dessas duas pessoas seja Deus. Com inspiração divina, o rei Benjamim declarou: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Aqueles que servem terão maior compreensão sobre a personalidade e os atributos de Deus. Aqueles que servem com devoção, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que gostariam, não ficam facilmente desanimados, cansados ou frustrados, pois a promessa de paz de consciência e a companhia do Santo Espírito nunca os abandonará. Na igreja, há dezenas de milhares de membros que servem de maneira abnegada em mais de 170 nações, numa grande diversidade de línguas e idiomas. Eles prestam serviço altruísta por meio da liderança, do ensino e do cuidado para com as outras pessoas, sem salário ou recompensa material, sem aplausos ou reconhecimento do mundo. Doem o seu tempo, talentos e recursos. Sacrificam tudo o que possuem e servem eficiente e maravilhosamente bem. Depois de um certo tempo, são eles obrigados para dar a oportunidade de servir a outros. Por causa de sua doutrina e desse seu serviço, a Igreja Restaurada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está sempre abençoando a vida de seus membros. Agradecemos a Deus por todos vocês, santos fiéis, que têm sentido a alegria do serviço e oramos que Deus sempre os abençoe por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bênção e privilégio foi para nós apoiar o presidente Thomas S. Monson, presidente Eyring, presidente Uchtdorf, como a nova presidência da Igreja do Senhor. Aprendi a importância da primeira presidência quando eu era menino e morava no oeste do Canadá. Quando ia à casa do vovô e da vovó Walker, assim que entrava lá, vi uma foto pendurada na primeira presidência da igreja. Lembro-me muito bem disso. Parecia que eles estavam ali como sentinelas, cumprimentando todos que entravam. A bela fotografia colorida do presidente George Elder Smith e seus conselheiros, J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay. Ela mostrava os três. Eu amava aquela foto. Tinha uma postura nobre e digna. Eu sabia que era um profeta de Deus e seus conselheiros. Aquela fotografia pendurada na entrada da casa de meus avós teve uma vigorosa influência em minha vida. Eu vivia na pequena cidade de Raymond, onde meus avós também moravam. Podia caminhar até a casa deles, por isso eu os visitava muito. Lembro-me de que muitas vezes ficava sozinho no vestíbulo, admirando aquela foto da primeira presidência. Lembro-me de perguntar por que meus avós achavam tão importante honrar a primeira presidência e colocar aquela fotografia no lugar tão visível da casa. Todos que entravam a viam. Talvez o mais notável para seus filhos e netos é que ela era um lembrete constante do que era profundamente importante no coração e na vida do vovô e da vovó. Anos mais tarde, concluí que exibir a foto da primeira presidência equivalia à bela declaração de Josué: escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Todos que entravam na casa de James e Fanny Walker sabiam que no coração deles estava escrito: porém, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Como neto deles, eu sabia disso e nunca me esqueci. Quando menino, não compreendia muito bem o significado de haver 3 pessoas na primeira presidência em vez de um só presidente. Sabia que meu pai e Cristo selecionou Pedro, Tiago e João, e não apenas João. Meu pai serviu como conselheiro. Sabia que meu avô era o presidente da STAC e tinha 2 conselheiros ao seu lado, o presidente John Allen e o presidente Leslie Palmer. Em todos os casos, era uma presidência que não se compunha de um homem como líder, mas 3 que lideravam juntos. Na primária, aprendi que haviam sido chamados por Deus e dava o conforto e confiança conforme aprendiam os fundamentos da igreja. Eles deveriam ser chamados por Deus por profecia e pela imposição das mãos por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as ordenanças. Em 1835, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith a devida ordem das presidências da igreja. Deve necessariamente haver presidentes, ou seja, oficiais presidentes. Do sacerdócio Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a este ofício e apoiados pela confiança, a fé e orações da igreja, formam o quórum da presidência da igreja. Um quórum de 3 presidentes. Não um presidente e 2 vice-presidentes, mas 3 sumos sacerdotes presidentes, um quórum de 3 presidentes, a primeira presidência da Igreja do Senhor. O mundo não se organiza dessa maneira, mas é assim que o Senhor organizou e estruturou a sua igreja. Isso faz lembrar essa escritura, porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Na época do meu aniversário de 7 anos, aprendi um pouco sobre a sucessão da presidência, quando o presidente Smith faleceu. Algum tempo depois, a fotografia do hall do vovô e da vovó foi substituída por uma bela fotografia do presidente David O. McKay e seus conselheiros, o presidente Richards e o presidente Clark Jr. Quando eu era pequeno, eu não compreendia o profundo significado do processo de sucessão da presidência, mas sabia que o profeta havia morrido e que éramos liderados por um novo profeta de Deus com 2 conselheiros ao seu lado. Aos 13 anos, fui chamado à sala do bispo Murray Holt e ele me chamou para ser o presidente do coro de diáconos. Disse que eu precisava voltar para casa e orar para saber quem seriam meus conselheiros. Ele ensinou que o Senhor me ajudaria a decidir, e ele o fez. Aprendi então a respeito de conselheiros e comecei a ver por que o Senhor instruiu a sua igreja fosse dirigida por presidentes, não apenas por presidentes. Eu gostava muito dos conselheiros do coro de diáconos e orávamos e trabalhávamos arduamente. O bispo me ensinou o modelo das presidências e como elas deveriam operar na Igreja do Senhor. Quando mais tarde servi como presidente de outros coros, eu já sabia a importância dos meus conselheiros e sabia que o Senhor me ajudaria a escolhê-los, assim como o bispo me ensinou. Como presidente do coro dos diáconos e depois como bispo e presidente de estaca, sabia que por mais sabedoria, compreensão ou capacidade que eu tivesse, elas seriam magnificadas consideravelmente se incluísse meus conselheiros em todas as decisões. Aprendi que os benefícios de servir juntos como presidência eram magníficos e magnificadores. Compreendi porque o Senhor instruiu que sua igreja devia ser liderada por 3 sumos sacerdotes presidentes, e dessa forma de liderança seria obrigatória na maior parte da igreja. O Senhor disse, eu vos darei um modelo em todas as coisas para que não sejais enganados. Ele nos deu o modelo de liderança. Com exceção do quórum dos 12 e dos 70, todos os quóruns da igreja são liderados por um presidente e 2 conselheiros. Além disso, as auxiliares em todos os níveis são lideradas por um presidente e 2 conselheiros. Todas as bênçãos e benefícios de servir juntos como presidência se aplicam tanto aos auxiliares como aos quóruns do sacerdócio.
juntos. Todos nós que servimos em presidências, em qualquer lugar da igreja, devemos considerar a primeira presidência como nosso modelo e exemplo que devemos seguir ao exercer nossas mordomias. Devemos esforçar-nos para ser como eles e trabalhar juntos com amor e harmonia. O presidente Hinckley falava frequentemente da importância dos conselheiros. Ele disse: o Senhor os colocou ali por um propósito. Mais tarde, ele nos ensinou também: todas as manhãs, exceto na segunda-feira, na primeira presidência, peço ao presidente Fausto para apresentar os seus assuntos e expor os seus assuntos e tomar uma decisão. A mesma coisa com o presidente Monson. E então eu apresento os assuntos que desejo abordar e nós os discutimos e tomamos uma decisão. Trabalhamos juntos. Não pode haver um único homem trabalhando em uma presidência. Conselheiros, que coisa maravilhosa. Eles impedem que você faça coisas erradas, ajudam-nos a fazer as coisas certas. Um conselheiro do presidente Joseph F. Smith escreveu certa vez como a primeira presidência tomava decisões. Quando chegava um caso diante do presidente da igreja para ser julgado, ele e seus conselheiros conversavam a respeito e o analisavam cuidadosamente até chegar à mesma conclusão. Esse deve ser o nosso padrão nas presidências. As revelações nos ensinam a tomar decisões nos quóruns e presidências, com toda a retidão, santidade e humildade de coração. O Senhor nos deu o modelo. Apoiamos hoje a nova e primeira presidência da igreja. Eles nos ensinarão e mostrarão o padrão que devemos seguir. Temos sabedoria e força se olharmos para a primeira presidência como nosso ideal e nosso modelo de liderança. Grandes bênçãos advirirão à nossa família ao ensinarmos os filhos e os netos a amar e apoiar os líderes da igreja. Quando um menino, olhando a casa dos meus avós, eu sabia que o Senhor estava lá nos guiando através dos seus líderes. Eu presto testemunho que este é o trabalho de Jesus Cristo. Somos liderados por seus apóstolos e profetas. Presto testemunho que o presidente Monson foi chamado por Deus com seus nobres conselheiros e vão liderar de acordo com a mente e a vontade do Senhor, a qual a igreja pertence. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns assuntos são por demais delicados, intensamente pessoais, podendo suscitar sentimentos tão perturbadores que raramente são mencionados em público. É com o profundo desejo de mostrar como amenizar sua dor que me dirijo a você que está sofrendo as devastadoras consequências do abuso mental, verbal, físico, especialmente sexual. Falo também para você que causou tudo isso. Enfocarei o abuso sexual, embora o Conselho possa ajudar as vítimas de outros tipos de maus-tratos. Minha intenção é servir de espelho para que a luz de cura divina possa eliminar as densas nuvens de aflição causadas pelos atos iníquos de outra pessoa. Oro para ser auxiliado a comunicar-me de forma compreensível, para prover auxílio e não complicar ainda mais uma vida já prejudicada. A ocorrência cada vez maior desse pecado maligno é abominável. Talvez não tenha afetado pessoalmente a sua vida. Ainda assim, talvez tenha afetado a vida de alguém que você ama. Com frequência, ele causa um sofrimento muito profundo que pode ser vencido. Quero, portanto, falar sobre como a cura pode ser alcançada. Isso será feito de modo reverente, pois meu objetivo é ajudar a curar e não a agravar lembranças dolorosas. O arbítrio moral é um elemento fundamental do plano de felicidade do Pai Celestial. Ele sabia que alguns de seus filhos espirituais usariam esse arbítrio de modo indevido, causando graves problemas para outros.
Alguns chegariam até a violar a confiança sagrada que lhes fora depositada como pai ou membro da família, abusando de uma criança inocente. Como nosso Pai Celestial é totalmente justo, deve haver uma forma de vencer as trágicas consequências desse uso tão lesivo do arbítrio, tanto para a vítima como para o perpetrador. Essa cura segura vem por meio do poder da expiação de seu Filho amado, Jesus Cristo, para corrigir o que é injusto. Quando associado ao completo arrependimento, a expiação também permite que o perpetrador tenha meios de evitar o severo castigo decretado pelo Senhor para tais atos. Testifico que conheço vítimas de graves abusos que conseguiram completar a difícil jornada até a cura completa, por meio do poder da expiação, depois de resolver seus próprios problemas, por meio da sua fé no poder de cura da expiação. Uma jovem que tinha sido gravemente abusada pelo pai solicitou-me outra entrevista. Ela voltou com um casal idoso. Pude ver que ela os amava profundamente. Seu rosto irradiava felicidade. Ela disse: Elder Scott, este é o meu pai. Eu o amo. Ele está preocupado com algumas coisas que aconteceram quando eu era pequena. Eles já não são mais um problema para mim. Poderia ajudá-lo. Que vigorosa confirmação do poder de cura do Salvador. Ele já não sofria as consequências do abuso porque possuía a devida compreensão da sua expiação. Tinha suficiente fé e era obediente à sua lei. Se você estudar diligentemente a expiação e exercitar sua fé no fato de que Jesus Cristo tem poder para curar, você poderia receber esse mesmo abençoado alívio. Satanás é o autor de todas as consequências destrutivas do abuso. Sua estratégia é afastar a alma que sofre da cura que ela pode receber de um Pai Celestial compassivo e um Redentor amoroso. Se você sofreu abuso, Satanás tentará fazer com que se convença de que não há solução. Mas ele sabe perfeitamente bem que a cura existe. Satanás reconhece que a cura é inerente na expiação de Jesus Cristo. Portanto, sua estratégia é fazer todo o possível para separar você de seu pai e do filho dele. Não se deixe convencer por Satanás de que não há como você receber ajuda. Satanás usa o abuso que você sofreu para minar seu autorrespeito, destruir sua confiança nas autoridades, gerar medo e suscitar sentimentos de desespero. O abuso pode prejudicar sua capacidade de desenvolver relacionamentos humanos saudáveis. Você precisa crer com fé que todas essas consequências negativas podem ser resolvidas. Caso contrário, eles impedirão que você se recupere completamente. Embora essas consequências tenham vigorosa influência em sua vida, eles não determinam quem você realmente é. Satanás tentará fazer com que você se afaste de seu Pai Celestial, dizendo que se ele te amasse, teria impedido a tragédia.
Reconhece que se tiver sentimento de que o Pai Celestial não te ama, isso se deve à manipulação de Satanás. Mesmo que parecia difícil orar, ajoelhe-se e peça ao Pai Celestial que lhe dê a capacidade de confiar nele e de sentir o amor que ele sente por você. Peça para saber que o Filho dele pode te curar por meio de sua misericordiosa expiação. Para preservar o arbítrio moral, o Senhor não impede que as pessoas usem indevidamente esse arbítrio. No entanto, Ele vai puni-los por esses atos a menos que haja total arrependimento. Nosso Pai Celestial proveu um meio de curar as consequências de actos que tirem temporariamente o arbítrio da vítima do abuso, por meio da força, domínio injusto ou intimidação. O início da cura exige que você tenha fé, semelhante à de uma criança, no fato incontestável de que o Pai Celestial ama você e de que Ele proveu um meio de cura. Seu Filho amado, Jesus Cristo, deu a vida para prover essa cura. Mas não há solução mágica ou um bálsamo para prover a cura. Tampouco existe um caminho fácil para a recuperação completa. A cura existe profunda fé em Jesus Cristo, em sua infinita capacidade de curar. Baseia-se na compreensão da doutrina e na firme determinação de segui-la. A cura pode começar por meio de um bispo, um presidente de estaca atencioso, ou um terapeuta profissional que possui os valores suas. Há muitas maneiras de iniciar a cura, mas lembre-se de que o tratamento completo vem por meio do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Redentor. Creia com fé que com empenho sua expiação perfeita, eterna e infinita pode curar o sofrimento infligido pelas consequências do abuso. Se estiver sendo vítima do abuso ou tiver sido no passado, tenha coragem de procurar ajuda. Talvez alguém tenha ameaçado ou intimidado você para que não revele o abuso. Tenha coragem de agir agora mesmo. Procure o apoio de alguém em que possa confiar. Seu bispo ou presidente de estaca pode dar-lhe conselhos valiosos. Explique como você sofreu o abuso. Identifique quem fez isso. Peça proteção. Sua ação pode ajudar a impedir que outras pessoas se tornem vítimas inocentes e sofram as consequências disso. Procure ajuda agora mesmo. Não tenha medo, porque o medo é uma ferramenta que Satanás usará para fazer com que você continue sofrendo. O Senhor vai prover-lhe ajuda, mas você precisa procurar essa ajuda. Ore para que o Senhor guie você em seu empenho de conseguir ajuda. Tenha a certeza de que o juiz perfeito, Jesus o Cristo, com um perfeito conhecimento dos detalhes, fará com que todos os ofensores prestem contas de cada ato iníquo cometido. No devido tempo, ele vai aplicar plenamente as exigências da justiça, a menos que haja arrependimento total. Dirijo-me agora ao ofensor que damnificou a vida de alguém com seu abuso
Reconhece que você precisa ajuda em relação a seu vício, ou ele vai destruí-lo. Rogo para que procure ajuda agora mesmo. É provável que esteja se enganando na falsa e temporária segurança de ter conseguido ocultar sua transgressão das autoridades da Igreja. Saiba, porém, que o Senhor Jesus Cristo está plenamente ciente de seus pecados. Saiba de que algum dia, de alguma forma, seus atos abusivos serão revelados a todos. Satanás cuidará para que isso aconteça. Simplifique sua vida dando agora mesmo os passos necessários para purificar sua alma desse pecado e livrar-se do castigo correspondente. Converse com seu bispo, o presidente destaca. Pais, ensinem aos filhos de modo adequado e cuidadoso sobre o perigo em potencial do abuso e como evitá-lo. Estejam atentos a sinais de alerta, como uma súbita mudança de comportamento de uma criança, que pode indicar a existência de um problema. Para você que possui as chaves de juiz em Israel, rogo que cuide diligentemente para que toda pessoa que esteja sofrendo abuso receba a devida ajuda. Reconheça o fato de que o ofensor não confessará seus atos depravados. Procure a orientação do Espírito quando sentir que pode haver um problema. Oro para que você, vítima ou ofensor, haja agora mesmo para receber o benefício do poder de cura de expiação de Jesus Cristo. Testifico que sua fé e obediência garantirão o recebimento de ajuda dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. That he will help you. In the name of Jesus Christ. Amen. My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today. We already had a significant, historic, and wonderful day of conference. We remind the brethren of the General Priesthood meeting, which will commence. Que a reunião do sacerdócio será realizada esta noite às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão em âmbito nacional do programa do Coro do Tabernáculo será feita amanhã das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência será logo em seguida. Agradecemos ao coro combinado da Universidade Brigham Young pela música maravilhosa que nos apresentou esta tarde. O Elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos, será nosso último orador nesta sessão. Após suas palavras, o coro cantará Jesus, Savior, Pilot Me, Jesus, Salvador, guia-me. Ao final da música, a oração de encerramento será feita pelo Elder Stanley G. Ellis, dos 70. Elder Perry. O apóstolo Paulo declarou destemidamente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse mesmo destemor é declarado por nossos missionários de tempo integral ao servirem em muitas partes do mundo. Essencialmente, o Evangelho de Jesus Cristo é uma receita de 5 ingredientes para a vida eterna. Primeiro, vamos analisar o que pode acontecer conosco se seguirmos essa receita. E depois analisaremos cada um dos ingredientes. O que sabemos sobre a vida eterna?
Aprendemos em Moisés 1:39 que a obra e glória do Senhor é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso nos ensina que a imortalidade e a vida eterna são coisas separadas e distintas. A dádiva da vida eterna, que é prometida somente quando certas condições são cumpridas, é muito maior do que a dádiva da imortalidade. De acordo com o Elder Bruce R. McConkie, vida eterna não é um termo que se refere apenas à duração infinita de uma vida futura. Imortalidade é viver para sempre, num estado ressuscitado. E, pela graça de Deus, todos os homens receberão essa continuação infinita da vida. Mas somente os que obedecerem à plenitude da lei do Evangelho herdarão a vida eterna. Ela é a maior de todas as dádivas de Deus, porque é o tipo, condição, espécie e a qualidade de vida que o próprio Deus desfruta. Portanto, aqueles que ganham a vida eterna recebem a exaltação. São os filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, membros da Igreja do Primogênito, vencem todas as coisas, têm todo o poder e recebem a plenitude do Pai. O dever de nossos missionários, conforme está declarado na página 1 de Pregar Meu Evangelho, é o de convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Em muitos livros de receitas, há gravuras dos pratos perfeitos criados pelas receitas. A plenitude do prazer de cozinhar. Essas gravuras são importantes porque nos ajudam a visualizar o resultado se seguirmos estritamente as instruções dadas na receita. É importante começar tendo o fim em mente, mas o fim, representado pelas gravuras dos livros da receita, só é possível se tudo for feito corretamente. Se as instruções não forem seguidas, ou o ingrediente for deixado de fora, ou calculado erradamente, raramente se consegue o sabor e o aspecto desejados. A gravura de um prato perfeito, porém, pode servir de motivação para que tentemos novamente criar algo que é delicioso e belo. Quando pensamos na vida eterna, que imagem me vem à mente? Creio que se pudéssemos criar em nossa mente uma imagem clara e verdadeira da vida eterna, começaríamos a comportar-nos de modo diferente. Não precisaríamos ser incitados a fazer as muitas coisas envolvidas na perseverança até o fim, como fazer as visitas de mestres familiares e professores visitantes, assistir às reuniões, ir ao templo, ter uma vida moralmente limpa, orar ou ler as Escrituras. Teríamos o desejo de fazer todas essas coisas e ainda mais, porque saberíamos que elas iriam nos preparar para chegar a um lugar pelo qual ansiamos muito. Porque em seu propósito, os missionários precisam dar prioridade a ajudar as pessoas a adquirir fé em Jesus Cristo e na expiação? Para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas precisam primeiro aceitar aquele a quem o Evangelho pertence. As pessoas precisam confiar no Salvador e no que Ele nos ensina. Precisam acreditar que Ele tem poder de cumprir as promessas que nos fez em virtude da expiação. Quando alguém tem fé em Cristo, aceita sua expiação e seus ensinamentos e os aplica em sua vida. O Salvador ensinou os seus discípulos, conforme está registrado no capítulo 27 de 3º Nefe, a interdependência que existe entre o seu evangelho e seu ministério terreno e a expiação, quando disse: Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E acontecerá que aquele se arrepender e for batizado em meu nome, será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar
o mundo. A fé em Jesus Cristo e em sua expiação faz com que nos voltemos a Ele. O mundo ensina que ver é crer, mas nossa fé em nosso Senhor nos leva a crer para que possamos vê-lo e no plano do Pai para nós. Nossa fé também nos conduz à ação. Ela nos leva aos compromissos e às mudanças associadas ao verdadeiro arrependimento, conforme Amulek nos ensinou no capítulo 34 de Alma. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamais a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Por que as pessoas precisam arrepender-se antes de serem batizadas e receberem o Espírito Santo? A voz de Cristo proclamou aos nefitas o fim da lei do sacrifício e depois ele disse: "E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo." Esta mesma exigência é abordada na seção 20 de Doutrina e Convênios, em um versículo que frequentemente usamos para descrever os requisitos para o batismo. O versículo 37 declara: "Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados, e se apresentarem com um coração quebrantado e um espírito contrito, e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja." Esses versículos nas Escrituras ensinam lições essenciais sobre a natureza do arrependimento como a preparação para o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Primeiro, o arrependimento envolve uma atitude humilde para preparar-nos para ser batizados e tomar sobre nós o nome de Cristo. Precisamos humilhar-nos perante Ele e oferecer nosso sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito e aceitar sua vontade. Segundo, aprendemos que as pessoas precisam testemunhar perante a igreja ou a um representante dela que se arrependeram de todos os seus pecados. Por fim, reconhecemos que o arrependimento é um processo de purificação, precede o batismo, que é uma ordenança purificadora, a fim de preparar-nos para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. O dom do Espírito Santo só pode ser recebido por aqueles que foram purificados pelo arrependimento dos pecados do mundo. Porque precisamos ser batizados e receber o Espírito Santo, Orson F. Whitney ensinou: o batismo tem duas partes e tem uma missão dupla a cumprir. Ele não apenas limpa, mas ilumina a alma, tornando manifestas as coisas de Deus, passado, presente e futuro, e expressa um testemunho seguro da verdade. A alma purificada do pecado está em condições de desfrutar a influência constante do Espírito Santo, que não habita em tabernáculos impuros. A água do batismo começa o trabalho da purificação e iluminação. O batismo do Espírito o completa. A ordenança do batismo por água e fogo é descrito por Neff como uma porta. Por que o batismo é uma porta? Por ser uma ordenança que indica a entrada em um convênio solene e sagrado entre Deus e o homem. Os homens prometem abandonar o mundo, amar e servir ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, proclamar a paz, pregar o Evangelho, servir ao Senhor e guardar seus mandamentos. O Senhor promete derramar seu Espírito com mais abundância sobre nós e redimir seus santos, tanto física como espiritualmente, contá-los
entre os da primeira ressurreição e conceder-lhes vida eterna. A forma prescrita para se entrar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna é ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. De acordo com o apóstolo Paulo, o batismo também representa nosso sepultamento nas águas das quais somos erguidos em novidade de vida em Cristo. A ordenança do batismo simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Morremos com Ele para que possamos viver com Ele. Nesse sentido, o batismo é a primeira ordenança da salvação, e receber o Espírito Santo ajuda-nos todos a prosseguir com firmeza e perseverar até o fim. Como perseveramos até o fim? Perseverar até o fim exige fidelidade até o fim, como no caso de Paulo, que disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Obviamente, essa não é uma tarefa fácil. Era mesmo para ser difícil, desafiadora e, por fim, refinadora, preparando-nos para voltar a viver com nosso Pai Celestial e receber bênçãos eternas. Perseverar até o fim, sem dúvida alguma, não é um projeto do tipo faça você mesmo. Primeiro exige o poder redentor do Salvador. Não podemos voltar à presença de nosso Pai Celestial, a menos que estejamos limpos. Portanto, precisamos continuar a nos arrepender. O ideal seria que nos arrependêssemos de momento em momento. Mas também assistimos à reunião sacramental todas as semanas para tomar o sacramento e renovar nossos convênios batismais. Segundo, perseverar até o fim exige o Espírito Santo que nos guiará e santificará. Terceiro, precisamos ser parte integral de uma comunidade de santos, servindo nossos irmãos e irmãs no Evangelho e recebendo o serviço deles. Com o batismo, tornamo-nos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Somos todos importantes, mas para ter sucesso, precisamos ser unos em nosso Salvador. Quarto, precisamos compartilhar o Evangelho com as pessoas. As promessas que recebemos por levar ainda que seja uma única alma para o Senhor são profundas e eternas. Além disso, o Evangelho naturalmente aprofunda as razões naqueles que o compartilham frequentemente. Por fim, precisamos sempre manter a fé e a esperança em Cristo para perseverar até o fim. E algumas das muitas maneiras pelas quais fazemos isso são orar, jejuar e ler as Escrituras. Essas práticas vão fortalecer-nos contra os sutis estratagemas e os dardos inflamados do adversário. Amo o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele define a maneira pela qual podemos partilhar o fruto do Evangelho, sentir a imensa alegria que só Ele pode proporcionar e perseverar até o fim em meio a todos os desafios da vida mortal. O Evangelho nos ensina tudo o que precisamos saber para voltar a viver com nosso amoroso Pai Celestial, como os seres ressuscitados e glorificados. Que todos conservemos na mente a visão da vida eterna. Sejamos diligentes em seguir a receita da vida eterna, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que todos perseveremos até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus,
Our Father in heaven. Nosso Pai Celestial, We thrill, Father, with the calling and the sustaining oramos a Ti, Pai, prophet, President Monson. ao termos apoiado o Teu profeta, o presidente Thomas S. Monson e seus conselheiros, presidente Eyring e presidente Uhdorf. Pai, nós os amamos e os apoiamos. Father, we Pai, pedimos que os ajude. marvel at the miraculous growth of thy kingdom. Nos maravilhamos com o grandioso crescimento da igreja que foi reportado. Desejamos fazer parte disso. To help, Desejamos ajudar. please, Father, through thy Por favor, Pai Celestial, através do dom do Espírito Santo, nos ensine, ajuda-nos a prosseguir, a entender instruments in thy hand. como podemos ser instrumentos em Tuas mãos. Ajude-nos, Pai, a fazer a nossa parte. We are thankful for Somos gratos this wonderful gift of Holy Ghost. We're thankful pelo glorioso dom do Espírito Santo for testimony. e pela chance que temos de ter nosso próprio testemunho. We love thee, our hearts are Pai, nós o amamos desirous of being guided by thee. e desejamos ser guiados por Ti. Now we thank thee for our Savior. Agora agradecemos pelo Salvador, por seu grande amor, For his wonderful atonement pela sua maravilhosa expiação and for his example. e pelo seu exemplo. Please help us, help others. Por favor, Pai, ajuda-nos a ajudar os outros a encontrar a verdade e vir a Ti Jesus Christ. e ao Senhor Jesus Cristo. Thank thee for the counsel of this conference. Agora agradecemos pelos conselhos das conferências que recebemos e desejamos fazer mais. Ajuda-nos We have received. a agir de acordo com as impressões que recebemos. And this we say in the name of Jesus E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the 100. Esta foi uma transmissão da 178ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada por um coro combinado da Universidade Brigham Young. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.